Mais um ano se foi, né? E às vezes paramos, refletimos e chegamos à conclusão que quanta coisa deveríamos ter feito e não fizemos. Quanta coisa desejamos fazer e não fizemos. Pois, mais um ano, mais uma oportunidade, amém? Mais uma oportunidade. Olha, tem gente que diz assim, eu não vou planejar não. Não, sinceramente, faça planos, porque se você não sonhar, se você não fizer planos, se você não projetar, né, objetivos, propósitos, te garanto, vai ser mais difícil de construir algo, mais difícil. Então, vamos sonhar sim, vamos planejar, vamos fazer planos e projetos. Isso faz bem porque nos adverte ao longo do tempo, sabe? Traz à nossa memória aquilo que nós temos que fazer. Amém? É bom estar aqui, passando mais um ano, lutas, mas também vitórias. Nós estamos aqui, foram mais vitórias do que derrotas, com certeza, né? Aqui estamos nós. Louvado seja Deus por isso. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo, nós vamos ler 25, 27, não todo esse capítulo, né? Amém? Gênesis, primeiro vamos ao capítulo 27, perdão, 25, Gênesis 25, a partir do verso 27. Eu vou fazer a leitura, vou pulando alguns momentos para que a leitura não fique muito longa, mas eu gostaria muito de ler muito mais do que vou ler. Amém? Gênesis 25, a partir do verso 27. Para facilitar a compreensão, Isaac já avançado de idade, e ele entende que é hora de abençoar o seu primogênito para que o projeto de vida prosseguisse, para que os planos de Deus que começaram, aspas, né, meus irmãos, estou falando de promessas em Abraão, desse prosseguimento. Era necessário que o primogênito recebesse a promessa, recebesse a imposição de mãos, recebesse a autoridade para prosseguir. Os primogênitos, eles assumiam a responsabilidade de toda a família no lugar do pai. Era uma condição extremamente importante. E quando eu digo assumir a posição do pai, assumia tudo do pai, os bens e também as responsabilidades com a família, e passava a ser a autoridade maior daquela família. Entendem? Então, Isaac entendeu que era hora dele fazer essa passagem. Ele já estava com dificuldade na visão, ele já estava com dificuldade de locomoção, ele já estava bem avançado em idade. Então, eu vou ler a partir do verso 27, diz assim, cresceram os meninos, todo mundo sabe, né? Esaú e Jacó, né? Os dois filhos. É interessante ainda dizer que eram dois filhos que, desde o ventre, né, já tinham ali eu vou dizer disputa, mas vamos lá, vamos em frente. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinham
tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Compreenderam o que aconteceu? Compreenderam? Esaú, o primogênito, Jacó, o mais novo. Esaú vem do campo, cansado, exausto. Jacó está ali comendo um delicioso cozinhado. Esaú, imagina, já percebeu quando você está com fome, você sente o cheiro da comida, a fome aperta? Aí, né? Então, me dá um pouquinho, estou morto de fome. Jacó diz o seguinte: vamos negociar, me vende o teu direito de primogenitura. E Esaú não pensa, não raciocina, não valoriza, enfim, o estômago falou mais alto. A necessidade daquele momento, a ansiedade daquele momento, estou a ponto de morrer. Mentira. São linguagens. Estou morto de fome. Está morto de fome? Está nada. Se estivesse morto de fome, você não ia comer, porque você estava morto. Mas a linguagem, a frase que a gente usa é até absurda, porque diz que a gente está morto. A gente nem diz estou morrendo de fome, a gente diz estou morto de fome, quer dizer, já morreu. Mentira. Foi apenas força de expressão, mas na verdade passou de força de expressão, porque ele disse: tá bom, de que me vale a primogenitura? Por isso eu expliquei para vocês o que era primogenitura. A primogenitura era mais do que uma herança, porque herança é parte de algo, não é isso? E a primogenitura era o direito de governar sobre o todo. Ele disse: tudo bem, jura? Juro, ok. Vendeu o seu direito de primogenitura. Meus irmãos, deixa eu usar outra linguagem. Ele vendeu a sua hereditariedade. Ele vendeu a sua, não vou dizer alma, mas ele vendeu a sua responsabilidade. Ele vendeu muita coisa por um prato de lentilha. Ok. Abra sua Bíblia no capítulo 27 agora comigo. Capítulo 27. Essa introdução foi para entender o que eu quero compartilhar com vocês hoje. 27, verso 2. Vou ler a partir do verso 1, só para ficar redondo. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhes enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, vai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa. E olha que coisa que eu grifei na minha Bíblia: como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Amém, meus irmãos? Amém? Até aí? Até que eu morra. Vou destacar aqui. Vai lá, prepara
Pega tuas armas, se prepara como você foi preparado ao longo da sua vida, se prepara com a tua habilidade, vai lá, traga uma boa caça e faça aquela comida saborosa como eu aprecio, como eu gosto. Então eles estavam dizendo assim, você sabe, né? Você sabe a comida que eu gosto. Então vai lá e faz. Ele não disse qual era a comida que eu aprecio. Esaú sabia que comida era essa. Esaú sabia aquilo, qual era o gosto, qual era o sabor que agradava ao seu pai. E assim foi. Amém? Nós lemos até? Agora, a partir do verso 9. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Não, vou ter que ler um pouquinho antes para que vocês entendam. Eu reduzi demais. Rebeca ouviu, a mãe ouviu a conversa de Isaac com Esaú. E quando Esaú sai para a caça, Rebeca corre até Jacó e diz, olha, teu pai vai hoje abençoar o teu irmão. Mas olha só, aí eu vou ler para vocês. Olha só. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. A primeira coisa que eu quero destacar, olha só, sem trabalho, vai ali ao rebanho e panha. Mas a missão de Isaac para o abençoado ele tinha que conquistar isso. Ele tinha que ir lá e caçar, ele tinha que a caça não estava ali, né? Não fica ali de braços cruzados esperando, hoje é meu dia, vou esperar o caçador. Não é assim, né? E foi assim que, essa era a missão. Tinha uma missão a ser cumprida para se alcançar, para se receber a bênção. Mas a estratégia de Rebeca era bem mais fácil, bem mais simples. Vai ao rebanho e pega lá 2 cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Mas olha outra coisa interessante. Quem vai fazer a comida? Rebeca. O que Isaac falou para Esaú? Vai, caça e prepara para mim. Olha como as coisas estão bem diferentes. Olha, gente, por favor, eu não pretendo hoje, não vou fazer hoje aqui, me desculpe a expressão que eu vou usar, a caveira de Jacó, não. Só quero caminhar com vocês dentro dos fatos, tá bom? Muito pelo contrário, quem sou eu? Eu vejo muitos pregadores falarem mal de Jacó, mas eu acho que não tem noção do que fazem. Porque Jacó foi abençoado por Isaac, seu pai, e a bênção foi respaldada, a bênção foi reforçada diretamente por Deus. Então, por favor, eu estou querendo levantar ao longo desse texto alguns fatos que são ensinamentos que nós precisamos refletir, ok? Muita facilidade. Vai lá, pega os 2 cabritos, traz para mim, eu vou limpar, eu vou cozinhar, eu vou fazer e vou fazer para o seu pai uma comida que ele aprecia. Está meio estranho. Deixa eu me achar aqui agora para continuar lendo. Me ajudem aí. Parei no 7? Tá, tudo bem. Verso 10 agora. Leva-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe, antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, Esaú, meu irmão, é um homem cabeludo e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe, que palavra infeliz. Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-me.
Vamos dar outro pulinho. Verso 18. Jacó foi ao seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Uau! Deixa eu parar aqui um pouquinho para explicar, porque eu não quis ler, porque senão ia ficar muito enfadonho. Rebeca planejou, colocou pelo de animal sobre Jacó, para que o pai pudesse, ao tocá-lo, ver pelos sobre as mãos, sobre o pescoço de Jacó. Ela foi esperta, ela foi nas roupas de Esaú, pegou as roupas de Esaú e vestiu em Jacó, tá? Por isso que ele chega diante de Isaac, nesse momento, né? Sou Esaú, teu primogênito. Verso 20, meus irmãos. Disse Isaac a seu filho: como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele estranhou. Foi muito rápido. Esse caçador era muito bom, né? Que caçador bom era esse? Aquele animal foi caçado ali no meio do rebanho? Foi caçado ali nos fundos de casa, sei lá, onde era o aprisco deles? Mas Isaac até estranhou. Aí ele disse, ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Poxa vida. Ô Jacó, presta atenção, Jacó. Jacó é um brincalhão, né? Olha só. E ainda usou a figura de Deus, né? O teu Deus me mandou lá, né? O cabrito, sei lá que animal era, vir ao meu encontro. Não era o caçador buscando a caça, era a caça buscando o caçador, né? Me mata, me pega. Brincadeira, mas foi o que ele disse. E ainda colocou na conta de Deus: o teu Deus a mandou para mim. Ai, Jesus. Continuando, verso 21. Então disse Isaac a Jacó: chega-te aqui, para que eu te apalpe. Olha, eles bem imaginaram que isso poderia acontecer. Para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Eu acho que já tinha uma dúvida nele. Já tinha uma dúvida lá no coração dele. Mas vamos lá. 22. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, e o apalpou e disse: olha só de novo, olha que coisa interessante. A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Porque tinha pele de animal escondendo a mão lisa de Jacó. Continuando. Verso 23. Mas não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Pulando um pouquinho mais, verso 24. Não pulei nada, né? E lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: sou eu. Olha, não é a primeira vez que ele mente, tá? De novo ele mente: sou eu. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele estava desconfiado. Dá-me um beijo. E ele se achegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou.
Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra, a fartura de trigo e de mosto, sirvam-te povos e nações, te reverenciem. Sê Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Vou repetir. Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra, a fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se reverenciem. Sê Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem diante de ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e bendito e abençoado o que te abençoar. Louvado seja Deus. Missão cumprida. E o texto sagrado, meus irmãos, diz que mal ele saiu da presença do pai, chegou Esaú. Chega Esaú, prepara a sua comida, vai ao seu pai e... Pai, cheguei. Eu não vou ler, só para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, que eu ainda quero fazer algumas reflexões. Cheguei, meu pai. Aqui está a comida, aqui está que você tanto gosta. Esaú? É você? Então quem eu abençoei? Quem eu abençoei? Claro que ele sabia que era Jacó. Esaú diz assim: pai, não tem uma bênção para mim? Aquela não era uma bênção qualquer, aquela era uma bênção específica, meus irmãos. Por isso eu comecei falando sobre o que representava a primogenitura. Ele não podia dar a mesma bênção a Esaú, porque era como dividir a família, transformar a família em 2 reinos. Ele não podia abençoar, porque não tinha condição. Aquela era uma bênção única. Existem bênçãos que são únicas, intransferíveis. Existem bênçãos, existem coisas nas nossas vidas, meus irmãos. A nossa relação com Deus, ela é tremenda, meus irmãos, ela é tremenda, mas ela é também específica. Coisas que Deus reservou para o Vitor, Ele reservou para o Vitor. Não adianta Lélio invejar, e nem adianta Lélio querer amaldiçoar, porque não vai funcionar. Tem bênçãos que todos nós vamos ter, mas, meus irmãos, conquistar essa bênção é só de forma individual e específica. Bênçãos que Deus tem para nós, que também estão condicionadas a cumprir propósitos, cumprir projetos, cumprir missões. Esaú está desesperado. Mas, meus irmãos, vamos lembrar? Jacó não foi... Por isso eu interrompi para dizer que eu não estou aqui hoje para criticar Jacó. Vamos lembrar. Quem abriu mão do quê? Muitas das vezes, meus irmãos, nós abrimos mão de situações hoje, abrimos mão de condições hoje, porque fomos ou estamos pressionados por circunstâncias de momento. Nós abrimos mão de algo que é muito mais importante. Muitas das vezes a nossa ansiedade, ou às vezes nosso ímpeto, nossos sentimentos, às vezes rancores, às vezes ódio,
às vezes raiva, temperamento, descontrole, nós tomamos decisões no rompante, como a gente costuma dizer. Não paramos para pensar em consequências. No que estamos abrindo mão? Do que estamos abrindo mão? De que me vale primogenitura? Eu estou aqui morto de fome. Agora estou eu aqui, na frente do meu pai, dizendo: mas não tem uma bênção para mim? Senhor, me dê prudência, me faça pensar 2 vezes, sobretudo naquele momento que eu estiver sob pressão, sobretudo naquele momento que eu estiver irado, sobretudo naquele momento que eu tenha 1000 razões, que o Teu Espírito Santo me mostre o que de fato é importante, não o que eu quero, mas o que é importante. Por isso que a Bíblia diz que o teu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominar. Naquele momento, o desejo, a fome, era o guisado, o cozinhado, as lentilhas. E aí, ele jogou no fogo, ele jogou fora algo precioso. Por um momento, por um sentimento mentiroso, porque ele não ia morrer, ele tinha acabado de chegar em casa. Como é que ele ia morrer de fome? Ele tinha acabado de chegar em casa, estou morto de fome que não podia esperar 15 minutos para fazer, usando a nossa linguagem, um arrozinho ali, sei lá, fritar um ovo, sei lá, nada disso ele fez não, tá gente? Não tinha condição de fazer alguma coisa, achar um pedaço de pão e comer. Pare para pensar quantas das vezes nós tomamos decisões precipitadas, motivadas pelo sentimento do momento, pelo rancor do momento, pelo ódio do momento, pela pressão do momento, e a gente esquece quem somos. Quem somos? Eu sou servo do Deus Altíssimo, eu tenho compromisso e responsabilidade com esse Deus que são inegociáveis. Caia o mundo à minha direita ou à minha esquerda, eu não posso esquecer disso. Que minha vida esteja em perigo, eu não posso me esquecer de quem eu sou. E Esaú esqueceu que ele tinha a missão de honrar o seu pai, ele tinha a missão de cuidar da sua família e da sua descendência. Meus irmãos, ele abriu mão da grande promessa que estava sobre Abraão e foi repetida em Jacó: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele jogou isso fora por causa de um prato de lentilhas. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar? Se você não tem feito coisas parecidas? Porque uma coisa eu não tenho dúvidas, que cada um de nós que Deus trouxe aqui nessa noite, eu coloquei no meu esboço aqui. Eu coloquei no meu esboço, porque daqui a 1 ano, 2 anos, eu não sei quanto tempo eu abrir lá o meu computador, eu vou ver essa frase. Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui para te lembrar quem você é. E que você não pode abrir mão disso. Que tem muita coisa esperando por você. Muita coisa esperando por você. Por mim, por nós. Eu sou pastor e eu não posso mudar isso, eu não posso negociar isso, eu tenho responsabilidade com esse altar e não posso negociar isso. Muitas vezes, meus irmãos, de pureza de alma eu tive vontade de ir embora. Olha, no início do meu ministério eu disse para Deus essa loucura, olha a loucura que eu disse para Deus no início do meu ministério: sim, eu vou, mas com uma condição, nunca vou depender de igreja. Eu disse isso para Deus. Moleque desaforado. Deus honrou, sabia? Deus honrou. Porque Deus sabia que no tempo devido Ele ia me dar o discernimento de que Ele queria muito mais de mim do que, sabe aquele rancor que eu tinha, aquelas
resistências que eu tinha, aquelas mágoas que eu tinha, por ter visto meu pai passar coisas diante da igreja, por ver meu tio passar coisas diante da igreja, sendo afrontado, e coisas do gênero que vocês sabem, né? Vocês que estão mais velhos de igreja, sabem também coisas que acontecem. Eu disse, eu não vou aturar disso, eu não estou aqui para aturar desaforo de ninguém. Então eu pedi a Deus, eu quero ter independência financeira, e Deus me deu independência financeira por 20 e tantos anos. E ao longo desses anos eu entendi que o que Deus tinha para mim era muito maior do que o meu ego ferido. E eu deixei o banco, deixei aquela vida. Minha esposa está aqui, minha filha não deve lembrar muito. Eu tinha 2, 3 carros na minha garagem. A gente fala assim, o pastor deixou o banco. Vocês não têm noção do que eu deixei, não. Vocês não têm noção. Pergunte se eu estou triste. Pergunte se algum dia eu me arrependi. Eu apanhei muito, como talvez muitos de vocês estejam apanhando até hoje, para entender que às vezes nós brigamos por um prato de lentilha. E eu já briguei pelo meu prato de lentilha. E talvez você esteja brigando até hoje. Me desculpe a expressão, fazendo cara de que eu não concordo com isso, eu não aturo aquilo. Pois é. Não jogue fora a tua primogenitura. Não negocie, nem consigo mesmo, porque eu negociei comigo mesmo. Não negocie nem consigo mesmo. O chamado de Deus é inegociável. Não tenha medo, Ele vai te honrar. Ou mesmo se levantar contra ti, Meus irmãos, eu não vou contar isso não. Eu já contei aqui, não vou contar hoje não. Hoje eu não quero contar não. Eu já dei minha cara a tapa aqui agora para vocês, não vou contar de novo não. Eu comecei a pastorear muito cedo, gente. Eu me formei com 23 anos. Com 24 eu já era pastor titular. Imagina, eu não era um garoto. Hoje não. Hoje eu já não sou mais um garoto. Eu tinha muita coisa ainda para falar, mas eu falei para a Marlene que ela tinha que me dar a palavra cedo, que a minha pregação ia ser longa. Falei para ela, me dê a palavra cedo, que a palavra hoje vai ser longa. Mas eu não vou mais longe não. Não vou mais longe não. Eu tinha algumas outras coisas para falar. E eu vou voltar para falar sobre isso. Porque tem algo tremendo nessa relação de Deus com Esaú e Jacó, que sabe, me encheu o coração. Olha só, quer ver? Só para você pensar. Isaac diz assim, chega aqui pertinho de mim, me beija, deixa eu tocar você. Sabia que Deus também age assim conosco? Isaac estava dizendo para o filho que ele ia abençoar, eu quero sentir teu cheiro. Ele estava dizendo para o filho que ele queria abençoar, me beija. Ele estava dizendo para o filho que ele ia abençoar, fica perto de mim. Eu queria falar sobre isso. Você quer a bênção de Deus? Você quer? Chega perto de mim. Me beija. Deixa eu sentir teu cheiro. Tem crente hoje em dia que tem cheiro de tudo. Tem crente hoje em dia que está fazendo carinho para o mundo. Tem servos de Deus, estou falando de servos, que não param para pensar que Deus quer que eles cheguem perto ao ponto de sentir o cheiro.
Mas eu acho que tem crente que não chega muito perto, porque sabe que o cheiro que Deus vai sentir não é bom. Mas isso fica para depois. Eu quero terminar a minha fala hoje dizendo: você é primogênito. Não venda a sua primogenitura. Você, Deus tem um projeto para você. Eu comecei a minha fala hoje, não a minha mensagem, mas a minha fala, dizendo que esse é o último dia do ano. E domingo que vem já vai ser um novo ano. Domingo que vem já vai ser a oportunidade de um recomeço. Eu queria que você lutasse pela sua bênção como Jacó. Que você olhasse para o seu chamado como Jacó. Meus irmãos, Jacó estava lá no ventre. Ele não foi o primogênito, não, mas ele lutou por isso, né? Ele lutou por isso. Não é isso? Estava ele lá agarrado no calcanhar do irmão. Agarrado. Deixa eu sair primeiro. Eu quero ser o primogênito. Eu quero nascer primeiro. Você não pode ser um crente acomodado. Você tem que ser um crente que persiga, que lute com todas as suas forças pelo chamado, pela vocação, pela unção que você tem. Tem coisas, meus irmãos, que a vocação é sua, o dom é seu, não é meu. Eu sou o pastor da igreja, esse é o meu dom. E qual é o seu? Deus te chamou, Deus te vocacionou. Você está deixando que outra pessoa tome o seu lugar. Imagine, meus irmãos, não, você conhece a história, não foi à toa que Esaú saiu em perseguição de Jacó para matar Jacó. Porque tem gente que acha que pode retomar a bênção destruindo o outro. Prestaram atenção? Ele saiu ao encalço de Jacó para matar Jacó. Penso eu que ele disse: se ele morrer, eu sou o mais velho agora. Pois tem gente atrás de você. Tem gente atrás de você para tirar a sua bênção, o seu chamado. Não negocie, não negocie, não negocie. Em nome de Jesus, seja como Jacó. Seja como Jacó. Eu não sei se eu anotei aqui, acho que eu não anotei não. Acho que eu não vou achar não. Mas, capítulo 28, se eu não me engano, deixa eu ver se eu grifei aqui. Não grifei, não vou nem procurar, estou com a Bíblia velha, nova. A Bíblia tem que ser com a letra maior, entendeu? E a Bíblia cresceu. Não vou procurar não. Tá bom. Mas aqui no capítulo 28, eu estou procurando no 27. Jacó recebe a visita do Senhor, que lhe profere, que lhe confirma não só a bênção que ele recebeu de Isaac, mas reporta para ele, traduz para ele a bênção de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha, você ainda pode, como Jacó, confirmar a sua bênção. Talvez você já tenha ouvido de Isaac, mas hoje Deus te trouxe aqui para que você ouça de Deus. Ele te constitui hoje primogênito. Ele te constitui hoje herdeiro da promessa. Ele te constitui hoje um resgatador. Eu não sei qual é a tua história, eu não sei qual é a tua experiência, mas eu quero nessa noite terminar a minha palavra dizendo: não vá embora hoje. Não vá embora hoje sem ter aquele momento profundo de conserto com Deus, de arrependimento. Aquele momento de você levantar a mão, como fez algum dia lá no passado, e diga: eis-me aqui.
Lá no passado você levantou a mão e disse: eu te aceito. Que hoje você levante a mão para dizer: eis-me aqui. Eu coloquei aqui no meu esboço aqui, olha, hoje a bênção é para os que se apresentaram, com imposição de mãos diante do altar, para um novo tempo de prosperidade e multiplicação sem medidas. Hoje Deus te trouxe aqui para selar, para resgatar a tua bênção, o seu lugar. E o novo ano será um ano de bênção, de prosperidade, de multiplicação na sua vida, na sua casa, na sua família, nesta igreja, neste altar, em nome de Jesus. Eu termino a minha fala, termino a minha palavra profetizando sobre a tua vida. Novo tempo, tempo de prosperidade, tempo de multiplicação, tempo de bênção sobre bênção. Tempo de restaurar a tua bênção, de resgatar a tua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé, nós vamos adorar, mas eu quero que você saia.